Bem-vindos a mais um Gêmeas Cast, hoje em especial. Eu sou a Mariana Matos. Eu sou a Fernanda Matos. Juntas nós temos um escritório que leva o nosso sobrenome, que é Matos Arquitetura, há mais de 14 anos, né, Fê? Isso mesmo. E aqui no nosso podcast, junto com os nossos convidados, nós vamos falar sobre vários temas, não só do mercado de arquitetura, mas também da atualidade, que está presente no nosso dia a dia também, né? Aliás, não nos limitamos a só projetar. Nós, arquitetos, também temos que saber sobre tudo que está acontecendo com a atualidade. Principalmente como chegamos até aqui e o que nos espera no futuro. Hoje temos aqui uma convidada super especial. Olha, um extenso currículo, assim, gigantesco. A gente vai tentar resumir um pouquinho. Mas a nossa convidada tem mais de 25 anos de experiência no mercado de multinacionais. Hoje está à frente do marketing do grupo da Roca Cerâmica, né, Brasil. E especialista em neurociência, neuromarketing. Ela não para de estudar. Toda hora que a gente conversa com ela, ela está envolvida em algum projeto, fazendo alguma palestra. O difícil vai ser ter pouco tempo esse podcast aqui. Vai ser difícil resumir tudo, porque tem muito conteúdo. É uma pessoa que entrou na nossa vida, assim, dentro do âmbito profissional e conquistou um carinho, porque a gente tem uma admiração muito grande, a Cristi Chuca. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Direto de Curitiba, Direto né? de Olha, Curitiba. como a gente tá chique. Direto do Muito Brasil, feliz porque aqui. tá mais com quilometragem. Dorme em Curitiba. Só dorme. Mas estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom essa troca e muito feliz com esse projeto de vocês. Ai, Uma nós que honra. agradecemos. A gente, Vamos curtir quando muito. carinho começou é a recíproco. montar o podcast, o seu nome estava lá sempre. Ai, que Especial, porque a gente, há alguns anos, a gente já tá junto no Presentes mercado. que a carreira nos Nossa, traz. Com certeza, bom tá aqui. com certeza. E a gente tinha lá o seu nome porque quando você tá num projeto engajado, você já se envolve em outro e a gente fala, meu Sim. Deus, olha, ela tá trazendo mais conteúdo. Só eu, ainda. né? Só eu. Ai. Cristi, conta um pouquinho para quem não te conhece, o que você está fazendo atualmente, né? A sua trajetória aí, a gente está falando de muitas especializações, não só no Brasil, mas também fora. Então, desde a parte de marketing, neurociência, comportamento humano, tecnologias, novas tecnologias, assim, né? Então, claro que a gente vai trazer... Doida de tudo, né? A doida do curso. A gente vai puxar um pouquinho de todo o seu conhecimento hoje para o nosso mercado, né? Que a Roca também está inserida no mercado de construção, mas também da parte humana, que nós, como arquitetos, é o que né? Sempre nos cativa por sermos, né? Projetar Sim. a casa os ambientes em quais as pessoas vivem. Mas fala um pouquinho do que você está fazendo no momento, assim. Tá. Então, tentar encurtar a longa história aí desses anos. Eu acho que eu já tinha uma antiga paixão por esse mercado de arquitetura e construção, tanto é que eu fiz um segundo grau técnico. Ah, isso não estava no currículo aí. Mais uma Eu coisa. fiz edificações. Ah, não sabia. Então, quando eu cheguei lá nos meus 18, 19 anos, era outro tempo, né? Então, isso era 95. Eu queria trabalhar em obra, eu queria pepino de obra. Queria fazer coisas diferentes. O Eu que falei ninguém assim, gente, queria, eu você quero cada hora uma coisa diferente. E lá no século passado, eu chegava, eu falava, oi, quero trabalhar em obra. Deles não. Existia a verbalização, essa vaga é só para homens. Já tinha o que a gente sente hoje em Existia dia, o que a mas, gente hoje mas tá- antes era, o que hoje antes já era não permitido, pode, era né? permitido. Hoje que hoje ainda... Hoje não mas hoje não é verbalizado. Hoje, né, não é possível, graças a Deus. E com um não, 2 nãos, 3 nãos, 4 nãos, eu falei assim, gente, Não vai acontecer. eu só conseguia trabalhar, na época, sendo copista, em projeto elétrico e hidráulico, que eu tenho agradecimento por quem ama fazer isso, porque eu odiava, né, projeto elétrico. Não, para quem quer ficar em obra, ficar só em projeto E era ainda nanquim, técnico. né, gente? Era gabarito. Eu falei, gente, eu não quero fazer isso. E para tristeza dos meus pais, né, que eles queriam os 2 filhos engenheiros, eu tenho irmão mais velho que já era engenheiro, eu falei, então, eu não vou fazer engenharia civil, eu acho que eu vou fazer propaganda. Aí eles falaram, você vai fazer engenharia civil? Eu falei, não vou não. E resolvi fazer propaganda. E logo no início da propaganda, curiosa e
E falando assim, gente, mas meu negócio não é desenhar, né? Porque você entra na faculdade de publicidade, todo mundo, eu quero ser criativo. Artista, vou. Aí Muito, todo mundo, é. o que você quer ser? Todo mundo criativo. Eu falei, planejamento. Falou, nossa, de onde E caiu? daí eu falei assim, opa, não é aqui. E aí, logo no início da faculdade, eu falei assim, eu vou começar a estudar marketing. É porque existe Porque aí na uma época, confusão entre propaganda e marketing, E né? na época, em 96, 95, quando eu prestei vestibular, não existia faculdade de marketing. Ou você fazia administração, ou você fazia propaganda. E o marketing engloba tudo, O né? marketing Estratégia, a comunicação é um pedaço. E aí eu falei, bom, então eu tenho que fazer uma especialização em marketing. E aí, eu acho que de uma forma totalmente inconsciente, eu já era muito curiosa. E chegou no final da faculdade, o meu TCC foi sobre estudos de futuros. Nossa, já lá atrás? Já lá atrás. Meu Com Deus. 22 anos, eu falei assim, eu não quero fazer trabalho em grupo de conclusão. Eu achei uma autora, Faith Popcorn, que era o nome dela, onde ela era uma estudiosa, tinha vários livros sobre estudos de futuros, e ela falava sobre as tendências da próxima década, de 2000 a 2010 e de 2010 a 2020. E eu fiz meu TCC sobre isso. Beleza, Eu imagino que a faculdade apresentei. também deve ter. Não valoriza, não valoriza, Achou né? bacana, É, então mas é falava diferente. do empoderamento feminino, falava sobre a fantasia, Nossa, a gente tá falando isso o futuro do naquela entretenimento, falava sobre a mulher na ascensão do mercado de trabalho, falava sobre o mercado do cocooning, né? Que as pessoas cada vez iam ficar mais dentro de casa. Beleza, morreu, entreguei, e aquilo ficou em algum lugar na minha mente. E aí fui fazer especialização em marketing, comecei carreira, fui trabalhar em grandes multinacionais de diversos segmentos, automotivo, startup. E foi a vida no flow. Vai te né, levando para As caminho. oportunidades Foi. vão chegando, você vai aparecendo. Em 2010, quando meu filho nasceu, eu fui para o mundo de startup, que era muito início, né? Não que tinha, é né? trabalhar numa startup. E eu fui trabalhar na área de vendas. O que foi super bacana, mas não era aquele amor. Mas eu falei, legal, conheci, entendi o Você que é gosta de coisa nova, trabalhar, desafios, né? Então, Imagina, eu trabalhei no Groupon quando veio para o Brasil. Nossa, que bacana. E depois fui para outras startups. E aí, em 2017, surgiu essa oportunidade através de uma rede para ir na Roca. Para ir para a Roca e para a Insepa. E eu falei, que legal, né? Segmento de arquitetura e construção. Falei, já gostava disso lá atrás. E voltei para o mundo do E aí, marketing. na área de marketing, já não Na em vendas, área de mas já marketing, que era você- já o grande sonho, Sonho. mas porque o marketing, para mim, sempre foi muito verdadeiro de você tem que estar no campo. Eu nunca acreditei, eu acho que porque tinha uma alma de engenheira ali atrás do técnico, que eu falava, gente, o marketing você tem que saber o que está acontecendo na rua. Então, esse olhar de mundo real e não o marketing atrás da cadeira é bonitinho, mas se é bonitinho e não funciona, não faz sentido. Eu sempre tive ao longo da minha carreira essa preocupação com o comportamento das pessoas. De gente, isso aqui é de ponta papel. a ponta, né? Do planejamento, a entrega, Exato. o resultado. E assim, olhar para a tecnologia, olhar para o novo, mas assim, o que a pessoa quer? Ou o que está na que moda não hoje em adianta dia? você Qual que é a só dor? só fazer, igual você falou, o enfeite, né? Não. Só enfeitar. Você E está às vezes entregando não é- qualidade, né? De alguma coisa para a vida, para a pessoa. E às né? vezes não é interessante. Se Não não é tem graça. interessante, se não me traz um benefício, gente, somos todos humanos, né? Então, é pessoa versus pessoa. Então, a gente tem que entender o que está por trás daquele desejo. Você nunca fez por fazer. Não, Nada. nada. E isso não me trouxe só alegrias, né? Então, a pessoa diz, certeza. por que a gente está fazendo isso? Não, isso aqui Porque não você faz o traz menor questionamentos. sentido. É o que a gente fala muitas vezes, aquela pessoa que te traz nos questionamentos, você põe ela de canto e fala, essa daqui dá muito trabalho, né? Muito trabalho. Ela tá Eu sou postando a demais. pessoa que dou trabalho. Tipo, tá todo mundo já resolveu. Por que ela tá perguntando por que a gente tá fazendo isso? Por quê? Porque pra mim tem que fazer sentido. A gente tá falando com as pessoas. Por que você tem que E é criar aquela engraçado porque o experiência? marketing é exatas, né? Assim. Sim. Mas dentro das exatas é o que a gente fala do small data, né? Dentro das grandes pesquisas,
você tem que entrar na profundidade e saber, não é média, é moda. Porque quando você começa a olhar a média, você não está falando com ninguém. Você tá nivelando É, todos você no tá mesmo nivelando, patamar. você tá falando Demoraram nem tantos anos para hoje falarem sobre nicho. Neurociência e pesquisa de nicho. De nicho, exatamente. Ou o que o design thinking traz é a persona. Lá Não na existe época média. você tinha essa inquietação de questionamento. Hoje você consegue ver que Então, era esse pensamento. o que eu vejo, assim, que eu voltei para esse universo da arquitetura e construção e logo em seguida comecei a falar de tendências. Comecei a ver como Mas que isso a porque arquitetura... o seu trabalho exigia você ter que ir atrás dessas tendências ou foi uma coisa que você mesmo, por ter já esse questionamento existe interno? uma prática na indústria de você olhar para as tendências do mercado para design de produtos. Para ter novos E produtos. aí, entendi. foi muito legal, há 8 anos atrás, caiu essa ficha. Quando eu comecei a estudar, eu entrava em flow, assim, eu me apaixonava e comecei a estudar, e falei, vou começar a fazer especializações nisso. E aí, isso estava adormecido, daí eu lembrei, gente, eu já gostava disso na faculdade. Já estava dentro de Já você estava dentro de aquilo. mim e ficou adormecido durante... Porque a gente é levado pelas 20 Você tem anos. que trabalhar, tem que ter entregas, tem, né? E quando eu comecei a ver que, opa, eu tenho afinidade com isso, eu gosto disso, eu sou boa nisso, eu comecei a estudar. E fui fazer vários cursos. Fiz da Lígia Zottini, do Voicers, fiz da Aerolito, do Thiago Matos. Eu vejo fiz que você tem uma Futurismo. preocupação muito grande Pra falar em assim- ter embasamento. E daí eu Toda falei vez assim, que perguntam pra gente... você, fala, Cristi, fala sobre isso. Ai, não tem propriedade. Como não tem propriedade? Então eu falei assim, gente, isso aqui é eu estudando autodidata, dentro dos birôs de tendências. Mas peraí, eu quero ver as escolas. Ah, quem que é a M-Web? Deixa eu ver como que a M-Web trabalha. Quem que é o Institute for the Future? E hoje em dia tem Deixa eu ver. instituições muito Porque sérias, aí né? eu- Não é um achismo. Não é. É pesquisa, gente. É dados, Tá. são dados. São dados e aquela máxima, né? São dados do quê? Do social, que é o comportamento das pessoas. Tecnologia, como que as tecnologias vão mudando. Como que a economia está mudando. Como que o meio ambiente, o planeta estão mudando no meio disso tudo. E como que a gente está criando leis para isso. Ou seja, Então, E Não dá é um- pra tudo. direcionar pra E um dá. resultado. E aí eu comecei a me aprofundar, porque eu falei, gente, já que eu vou falar de tendências, não é só tendências. Né? E não é moda. que é isso que a gente Quando a tava gente falando, fala né? de Fica- macro tendências, a gente tem estudos de futuros por trás. Estudos de futuros é outra coisa, é muito mais profundo e tem muito mais a ver com antropologia ligado à tecnologia, economia, meio ambiente, bababá, do que só isso. Então eu falei, peraí, então vamos olhar para futuros. E aí no meio disso tudo, quem que tá no meio disso tudo? O ser humano. Sim. E aí, no meio disso tudo, eu vi um dia uma especialização em neurociência. Eu falei, gente, que legal. Mas isso não tem nada a ver com o que eu Então- tô estudando. Nossa, onde estou me levando, né? Onde que eu tô indo, né? Eu falei, gente, não tem nada a ver. Não foi tem, mas Mas tem, você né? segue muito a sua intuição? Hoje mais. Hoje, 40 a mais, muito mais. E hoje, entendendo que é a intuição mais a experiência que já te desenha o que Te você dá um vai encontrar, panorama te de dá um um panorama. discernimento de escolhas, né? Porque não dá pra fazer tudo. Não dá para fazer tudo, mas naquele momento eu falei, eu quero muito estudar isso. E é quase como você querer estudar o universo, né? Entendi. Porque Não, eu tenho até- cérebro, quanto mais Você você já viu aquele estuda, meme mais... que tem ele pega o balde e fica jogando água do mar? Não, passa no rodo. Porque assim, cada livro que eu leio, então essa jornada já tem aí 6, 7 anos, vai completar 7 anos. Quanto mais eu estudo, mais eu falo. Mais Gente, eu não questões. posso falar sobre neurociência Eu sei porque pouco. eu sei pouco. E Mas e o tanto que futuros você já igual. sabe até agora, né? Já Então, é um... Mas aí, quanto mais você estuda, você fala, como é que eu vou falar sobre isso? Mas é o tal do vai com medo mesmo. Mas porque será que é você porque tá compartilhando alguma coisa? Você acha que isso porque é um tema que ele tá sempre se modificando? Ou porque é um tema novo e as pessoas ainda não têm todo o conhecimento? Eu acho que
neurociência não é um tema novo. Talvez com o que a gente tem de tecnologia para entender do cérebro seja mais novo, mas é algo que todos os pensadores Já sinalizava. Desde já Platão, sinalizavam. né? A gente tá falando, Exato, já. todo mundo. Mas aí ficava na Mas- teoria. Mas daí o que acontece? Quando você começa a ver neurociência, estudar neurociência, não é só neurociência. Você tem psicologia, você tem antropologia. Então, o que eu acho que é a magia da neurociência? É que ela comprova as hipóteses que a Ela psicologia testa, traz. né? Ela testa. Você foi a primeira a montar um Neurolab de arquitetura, né? Sim, A gente participou e você tem uma preocupação muito grande nisso. sim. Até uma de entregar, de ser qualidade. correta, E de olha, eu tô embasada. Talvez isso até pela multinacional que você trabalha, você deve ser muito cobrada e questionada do, você vai fazer isso, tem que ter dados. Mas assim, o Neurolab foi uma experiência. Eu nunca tive igual. E olha que a gente já esteve em muitos. Algumas pessoas já tentaram reproduzir isso depois, mas eu acho que com a complexidade que você montou, mas para quem não sabe, o Neurolab era um laboratório, né, de Físico montado dentro da fábrica, onde nós passávamos por alguns estímulos e aí era feito avaliações, pesquisa, sim. pesquisas por pessoas da área da área médica, Neurociência. e traziam dados e resultados que comprovavam a tua reação, mudança de humor. Aham. Então, isso foi muito legal porque tirou do achismo, daquelas e acho- pesquisas, sabe? Aquela coisa E que trouxe uma coisa mostrar. concreta. Então, assim, o que eu gosto, assim, né? Tem uma parte do meu passado que vocês não sabem. A gente adora, adora, coisa que ninguém contou. Olha, a gente não corta nada no podcast, tá? Infelizmente. Então, quando eu tinha 24 anos, eu fui morar sozinha. E trabalhava com marketing normal. E aí, eu acho que no primeiro episódio tem uma convidada de vocês que ela fala assim, gente, tem conta de luz, tem conta de água, né? Isso aconteceu pra mim também. Sério? E uma amiga minha me falou assim, Cris, estão precisando de professor na faculdade. Eu falei, eu vou. E eu fui dar aula com 24, Com 24 anos. Comecei dando aula de propaganda para o curso de administração com ênfase em marketing. E no final, estava dando aula de propaganda, de marketing de relacionamento, marketing de serviços, blá, blá, blá. Então, eu já gostava disso, de estudar. Estudar e também estudar e de de relacionamento. Compartilhar. É isso que eu ia falar. Entendeu? Só que o que eu gostava? E eu trouxe isso da forma como eu gostava de aprender. Os professores que eu era mais apaixonada era aquele que falava assim, ó, isso aqui é a teoria, na prática é assim, Nossa. vamos testar? Falta muito isso, né? Vamos sair Então, na minha na aula, realidade, né? era uma loucura, assim, porque final de semana eu ficava lendo todas as revistas possíveis e imagináveis. Que era Na época difícil que era ter conteúdo. revista, né? Não era esse E você não tinha boom. acesso tão fácil. Não tinha acesso. Eu imprimia cases de sucesso e falava, gente, a teoria é essa. Vamos testar. olhar o que as melhores empresas do mundo estão fazendo? Trabalhem em equipe. Apresentem aqui qual solução que você traria. Então, eu gosto do embasamento técnico, mas a academia, ela tem que pensar na prática. Quando eu procuro a teoria, né, os nossos pontos fortes e pontos fracos e os nossos monstrinhos de falando assim, Cristi, não vai falar bobagem. Então, eu gosto da teoria porque na hora que eu falar, é isso, eu vou ter vários estudos e embasamentos, pelo menos, comprovando aquela Sim, não hipótese. veio achismo, veio do nada. Só que isso é chato, muitas vezes. É. Então, não adianta eu fazer um laboratório de neurociência dentro do âmbito da arquitetura se não Não for ser lúdico. prazeroso, Não, se e não pra for quê? lúdico. Por que a pessoa E tá por quê? fazendo aquilo? Porque, na verdade, o que eu queria naquele Neurolab? E foi um grande presente eu ter essa liberdade, autonomia de virar para uma diretoria e falar assim, eu vou fazer um laboratório de neuroarquitetura. Eles falaram, Não, imagina, Pra quê? numa uma multinacional. multinacional, isso aí vai De dar construção retorno do quê? Tudo Eu falei, é custo, né? a gente vai compartilhar conhecimento. E é a primeira vez na história da indústria, da construção, uma indústria falando, gente, isso aqui é um conhecimento que vocês profissionais têm que olhar, porque isso aqui é o futuro da arquitetura. Então, além do experimento científico, a minha ideia era falar assim, ok, vocês têm esses equipamentos na prática que vocês podem usar nos escritórios de vocês, e para ampliar o olhar, do que a gente está falando quando a gente fala de cérebro? A gente está falando de uma caixa preta. Sim. Que ele se relaciona com a nossa matrix através do quê? Dos 5 sentidos.
visão, olfato, paladar, audição e E tal. que muitos têm uns mais aguçados, outros menos, e aí você saber lidar com esse comportamento pode Sem te ser só diferenciar achismo. também. E despertar. Então, Sim. acho que isso que foi legal no laboratório, né? As pessoas terem essa parte lúdica de entender como é que a visão me afeta, como é que o olfato me afeta. E eu acho que Pra essa começar relação indústria, a provocar. arquiteto, comercial, gente, não dá mais pra gente ignorar que somos humanos, é o que você falou, o humano tá no centro. Tá no Então não é venda, não é só venda. Lógico que todo mundo tem que pagar boleto. Descobriu que tem que pagar boleto? Todo mundo tem que pagar boleto. Não tem jeito. Mas a motivação da venda, a motivação da compra, a motivação de tudo tem que ser muito maior, né? Tem que ser muito maior e eu vejo que essa questão, né? Temos que pagar boletos, todos. Só que como que você constrói isso que te leve, às vezes, a descobrir até um propósito? Sim. Quando eu fui dar aula, a primeira aula, eu tive que fazer chamada segurando, que era livro ainda, eu tive que fazer chamada segurando na mesa, porque eu tremia, eu não Eu conseguia imagino, segurar a gente. caneta. Mas você foi com medo mesmo. Foi com medo mesmo. E foi um grande prazer que eu descobri. Então, poder hoje compartilhar e fazer palestra hoje, né, que é a nova minha sala de aula, é sobre compartilhar e provocar. Cara, você já pensou em estudar isso? Você E eu já acho pensou que- em olhar isso? Porque Não, quando você compartilha esse seu conhecimento, a gente sente isso quando você fala. Gente, sabe quando você descobre alguma coisa nova e você quer ligar pra. Gente, eu descobri um negócio. Preciso avisar todo mundo? É meio que essa sensação de quando você dá as suas palestras e a gente sente isso na frente da marca, que hoje você está à frente da Roca, a gente percebe isso. Olha que engraçado, é sutil, porque muitas vezes você é levado sem essa avaliação. Mas a concretização do produto lá na frente, a preocupação de vocês com a É a impressão do consequência. toque. É o tudo. toque do produto não é, porque eu quero ficar parecido só com. Não! Vem de um estudo do. E por quê? Por que que eu acredito nisso? Primeiro, é muito o que eu falo, assim, o que que eu tenho como verdade, como profissional hoje, executiva de marketing e palestrante, CPF, ligada a um CNPJ hoje, a gente tem que compartilhar conhecimento. A gente fala tanto dessa era de compartilhamento, mas no Eu me dia a arrepiei. dia, até onde a gente consegue executar? Não, porque Então- você vai sendo engolido pelas Você vai suas sendo engolido atribuições pela e competição É, do mundo capitalista. sim. Então, o que que eu vejo, eu acredito e eu vejo que isso começa a reverberar. Quando eu falo, gente, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um evento, eu quero despertar e compartilhar, porque você tem um repertório. O que eu vai falar vai colar para você em algumas crenças, em alguns princípios, em algumas habilidades. Para Fer vai colar em outras. Com certeza. E você vai expandir o teu olhar a partir do que para você fez sentido do que eu falei. Mas com certeza você vai sair dali melhor. E com Crescendo. falando assim, ó, essa palestra me trouxe conteúdo. Eu não tô te vendendo um produto. E essa diferença também que eu falei, que a gente conversou, essa área de neuroarquitetura, neurociência, neuromarketing, que é isso que a Mari falou, o seu diferencial é trazer para a prática, porque às vezes a gente vai em palestras, são densas, são bacanas, você ouve, mas você sai de lá, você não consegue aplicar quase Você nada. fala, e aí, o que que eu vou O que eu fazer faço com agora? toda essa É igual informação? arquiteto em Milão, vê um monte de vem e volta fazendo o mesmo, né? Muitas vezes a Por quê? relação Porque você entre- tem que entender o porquê que chegou naquilo lá. Para você usar no Pra seu, você usar na no sua vida. seu. E é o que eu falo. Tendências são recortes. Cada um vai ter a sua complexidade, a sua verdade, e vai fazer sentido aquilo que Foi teve genuíno escutativa, e colou. que colou. É. E aí, o mais doido que hoje, né, e eu acho que faz uns 2 anos dessa verdade, é que depois que eu fiz essa imersão em neurociência e continuei olhando para tendências, a gente começou a ver essa proximidade, que quanto mais a gente fala de futuro, mais a gente fala de conhecer o ser humano. E aí a gente tava falando até de passado, né? Sim. E aí a Nossa, gente tá falando assim, quanto mais eu quero estudar futuros possíveis, mais eu tenho que falar do ser humano. De como que a gente vai se comportar e qual que é a habilidade que a gente vai ter para transitar nesse novo mundo. E você enxerga que a neurociência,
como você enxerga essa conexão da neurociência com a que chama de neuroarquitetura, mas o trabalho do arquiteto com toda essa informação? Então, hoje, vamos pensar na faculdade de arquitetura, ou quem tem esse conhecimento genuíno de design de interiores. A gente está criando o quê? Espaços construídos para as pessoas viverem de uma forma melhor. Bem-estar. Bem-estar. Quando eu falo da neurociência, a gente também está falando de bem-estar. Onde que eu me sinto bem? O que que me dá prazer? Onde eu não fico acuado? Onde eu não tenho medo? Né? A gente está falando das emoções. Quando eu uno, se eu entendo das pessoas e quais são as inas, né? Toda essa máquina humana de hormônios e neurotransmissores que são emitidos a partir do ambiente externo, se eu estou entendendo o que cada um sente, eu uno com conhecimento técnico de arquitetura, de história da arte, etc, etc. E se eu uno tudo isso, eu vou conseguir criar ambientes melhores para se viver. Com certeza. Eu vou ter cidades melhores, mais eficientes. Não é à toa que hoje, quando a gente fala de tendências, né, e a gente vai para uma feira e fala assim, ai, Cidades inteligentes. veio biofilia. Agora eu tenho... Aí a pessoa vai e põe um vaso num projeto, mas não é isso, né? Mas não é isso. Mas por que a Um gente tá vaso falando sem um tanto? ângulo de visão, que onde a pessoa senta e não tá vendo, perde E o não é sentido. só isso. Se eu estiver num ambiente onde eu tenha uma brisa e eu tenha luz solar, já é um ambiente biofílico. Então, por que tem essa necessidade? Quando a gente vê esses empreendimentos, a gente não tem mais parede, a gente só tem vidro. Por quê? Conexão, né? Conexão. Tinha perdido essa conexão. A gente já foi autônomo, estava lá na savana africana, Por uma no série meio, de motivos e a gente de sobrevivência. saiu disso. Então, é esse olhar para trás para olhar para o futuro, que isso está muito conectado às escolas de futuros falam muito isso, né? De a gente olhar para o passado e a gente começa a ter a verbalização e começa a aterrissar esses conceitos quando a gente vê grandes mostras de decoração, onde a principal pauta é sustentabilidade, né? Você usar o planeta de uma forma melhor. Então, Porque a gente está destruindo o planeta, né? Então a passado- gente precisa. Mas chegou num ponto, igual a gente falou até com a Maria, né? Que a gente conversa bastante, a Maria virou eco. Ela fala isso, a gente chegou num ponto que a gente Não é percebeu mais que uma daqui opção. pra frente não. não né? tem. E a gente começa a perceber também assim, eu não preciso reinventar o tempo todo. E a gente está vendo isso. O design que é bom, o belo, Dura. dura. Então eu posso pegar uma beleza de qualquer século passado e aplicar uma biotecnologia, um material sustentável e trazer o que era belo lá no passado. Então a gente vê muito isso presente nas grandes mostras mundiais e nas mostras locais também. Quando a gente começa a falar assim, nós seremos ancestrais das próximas gerações, o que a gente vai deixar? Então, essa nova consciência, eu vejo que não Consciência. chegou para todo mundo, mas está chegando. Tá chegando e de uma É. forma ela dissemina, né? Dissemina. Porque as atitudes vão somando e as pessoas vão se acostumando. Às vezes tem que ser imposto no começo, ou é mais fácil para Por uns isso e que para eu os acho que é o outros, papel mas da indústria ou das multinacionais que tem esse poder de atingir mais pessoas mesmo. Então, ter pessoas como você à frente desses projetos é de extrema importância. Porque é igual E pode ficar parecer dando... estranho, né? É igual um grãozinho, vai chegar lá, né? Mas Vai assim, chegar lá. vim com E por mais Um que muitas balde. vezes fala assim, meu, louca. É louca. Nossa, é sempre tá a louca da perdendo mesa. tempo. Da né? onde, Você né? já sentiu assim, gente, essa Se eu mesa já tem me alguma coisa senti estranha assim- aqui, só eu tô fora da... Só eu tô. Exato, muitas vezes. Muitas E você vezes. compra briga. Às vezes. Aí entra a maturidade. Comprava mais. Aí você tem que escolher quais que você Qual vai é o tamanho comprar, do leão que você vai ou brigar? você fala assim, agora já criei muitas coisas fora do padrão. Que vão andar sozinha. Não precisa ser tão radical. É porque a Lígia Zottini, que é uma futurista que eu adoro, ela fala assim, o futuro chega em camadas. E chega em tempos diferentes. As pessoas estão preparadas, muitas vezes. Então, você tem que muito sentir, às vezes, quem está preparado ou qual que é o tempo, ou como você consegue traduzir isso de uma forma mais leve. Porque senão fica parecendo que você está impondo. E às vezes
não é o momento Ela daquele não aí tá quando chegar, preparado, e aí ela não tá depois- preparado para ter... Mas a provocação existe. Sim. Tá Então, sempre ali, se questionando. é muito, eu vejo que é isso, assim, é muito esse despertar para entender o momento de usar a intuição, que a gente já falou, e fala assim, E a era do feminino, Coloco ou né? não Tá muito coloco? nisso, né? Nessa É, da porque se você for ver essa até... força, né? Não sei hoje em dia como é a questão da faculdade de arquitetura, mas nós fizemos numa época que, assim, você fazia o projeto, claro que você tinha que ter um cliente ali, né, que fictício, entre aspas, mas sempre o cliente era só coisas que ele passava de informação. Era a idade, quantas pessoas e o uso da É casa. verdade. E você tinha que fazer um projeto com partido, com tudo. Nunca foi feito um... Nunca teve um estudo, nossa, qual a descendência da pessoa? O que que ela O gosta que de ela fazer? gosta? Como é o dia a dia da pessoa? Gente, hoje em Entendeu? dia o que eu menos pergunto, a gente menos pergunta em briefing de projeto, ele quer é o que ter. ele quer ter. É lógico, é o estilo de vida. E muitas o vezes que eu pergunto, mas o move. estilo de vida que você tem hoje é o que você busca nesse projeto ou você tá Exato. buscando outra coisa? Exato. Porque muitas vezes aquilo não tá te atendendo. O que, Também que não você adianta quer ter, né? falar, eu não quero me comportar É o mais assim. sentir. E isso é legal, eu lembrei agora até de uma tela que eu tô colocando na apresentação desse ano, falando de futuro até 2030, que a geração Z, ela fala que a casa é sentida. Né? Então é isso, não é um local físico viva, que né? nem a gente aprendeu, você tem que ter a casa própria. Casa própria, proteção, Casa própria, né? É a proteção. proteção. Paredes. É Ela aquela vai te- tua Isso. casa, né? Aquele teu pedaço de terra no mundo. Não, a casa é sentida, não é à toa E é mutável. que as pessoas hoje vivem em Airbnb. Porque Ela os ciclos se sente a fecham, casa. se abrem. Se pegar. A vida tem fases. Tem fases. E você tem. E o bem-estar, gente, é o nosso corpo respondendo para o ambiente. Não adianta. O ambiente sempre é mais forte, né? Em termos de influência no O humano. ambiente Ele- e a tua memória também. Então, por exemplo, faculdade de arquitetura. Quando a gente fala de cor, todo mundo tem o livro Psicologia das Cores, mas a Uhum. memória individual de cada um sobre cor é mais importante. Porque depende, às vezes, Que a depende, cor de gerou um laranja. trauma. Trauma de Laranja é infância. sobre. Lembra, a gente já chegou. Nossa, a gente já Nossa. chegou a fazer projeto há muitos anos atrás, usava Na laranja. faculdade de arquitetura tinha um curso de design de interiores, lembra? E eu lembro até hoje, a gente tinha que fazer uma loja. E aí tinha que usar psicologia das cores. Então era exatamente isso, tinha uma tabelinha Sim. Vou pôr um inquestionável. rosa aqui que tá bom. Inquestionável. Essa cor transmite essa sensação. Aham. Essa cor transmite essa sensação. Você colocou no projeto com uma que é intuito, ok, passou. Ok, agora daí você imagina amarelo, criatividade. E se a pessoa tem algum trauma de infância X. X, onde ela ficava no ambiente que era completamente amarelo? Essa É. pessoa vai ser criativa Ou- como? Não, Onde? Não faz sentido impor, né? Então, a beleza da neurociência, quando a gente alia ela à tecnologia, é que você começa a ter respostas neurofisiológicas. E você traduz isso. Ah, mas é a mesma resposta para todo mundo? Não. Não. Aí vai ter o teu olhar, vai ter o teu estilo, vai é o ter personalizado ao personalizado e a mesmo. Ai, mas como dá usabilidade. trabalho esse personalizado, né? Dá trabalho. Mas é por isso que a gente não é máquina. É verdade. Mas dá trabalho, porque a gente fala projetos, assim, no escritório, principalmente, assim, você luta pra não entrar no Não automático. tem automático, não tem Não como tem, ser. não Não tem tem como. como. E Não eu tem lembro como. que logo quando começaram esses softwares, né? Agora a gente tá falando muito IA. de Nossa, de IA. inteligência assim. generativa. E no começo, quando começaram a ter aqueles projetos, né? Coloca aqui o tamanho do teu terreno, quantos quartos, blá, 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 Estilo vou industrial, desenhar. estilo não sei o quê. Não tem. A máquina é hard skills. Soft skills são habilidades humanas. Humano entende de humano. Então, quanto mais cedo a gente entender isso e usar a tecnologia a nosso favor, vai ser melhor. E não quer dizer que durante muito tempo soft skills foi visto como uma fragilidade. Sim. Pessoas que atuavam nessa parte falando sobre isso, principalmente no ramo corporativo, eu acredito que seja muito. Sempre visto, não, isso a pessoa não tem habilidade suficiente para fazer e fala dos soft skills. Hoje em dia é o contrário, né? Ao contrário. E Porque esses até dias- porque a máquina tá. O hard skills, a máquina tá a máquina substituindo tem. facilmente. Então, assim, É. para que eu vou ter só competências hard skills se eu vou usar a máquina para facilitar isso?
É lógico que você tem que ter o mínimo Conhecimento. de senso crítico e raciocínio crítico. Sim. Que né? hoje em dia, Você- gente, Pra hoje, você não hoje em dia é o mais desestimular difícil. seu cérebro. Que é o que eu mais falo, gente. O raciocínio. Na obra. Nossa. Bom, né, gente? Eu tenho que falar na E minha não experiência, tem, mas é. não tem o senso crítico. Mas, por exemplo, no- assim, eu tenho um filho, vocês sabem, de 14 anos. Esses dias eu estava estudando matemática com ele. Ele faz a conta aí pra mim, pega a calculadora. Eu falei, não vou pegar a calculadora. E eu falei o resultado pra ele. Dele, por que você não pegou a calculadora? Eu falei, pra eu não desaprender. E você também não vai usar a calculadora. Dele, mas ela faz. Eu falei, então você vai atrofiar seu cérebro. Porque desaprende mesmo. Não, porque a gente perde A gente conexão perde, neural. esquece. Você perde. Ela Conexão neural. informam. Então, eu falo muito pra ele que é a geração alfa, nascida Nossa, eu depois estou perdendo de algumas 2010, desconexões neurais. eu falo pra ele assim, se você souber conversar, ouvir, falar e escrever, tá tudo certo. É o importante. Que são habilidades humanas. Porque hoje já existem estudos que mostram que, como a gente tem a tecnologia para fazer tudo pra gente, existe um perigo de conexão neural, de como que a gente vai expandir nosso cérebro, se você não precisa se desafiar, você não precisa decorar a tabuada. Não, hoje em Que dia triste, tem né? mais um monte Só que aí de também coisa. não te incentiva novos desafios na vida adulta também. Exato. Porque, não preciso disso, não preciso de... E aí as pessoas vão ficando o quê? Cada vez mais tristes. Então, Porque já é comprovado se que a quando máquina você... tá indo numa grande evolução, qual que é a grande preocupação que a gente tem agora? É o ser humano. É, Então a neurociência tem tudo a ver com o Não tem futuro. como. Não É. tem. Porque a gente tem que cuidar de gente. E as pessoas têm que ter senso crítico para saber que não é porque a máquina faz e vai ficar mais fácil que vai ficar mais fácil pra gente. Eu acho que acredito a o Mariana, a gente contrário. fala o seguinte, pelo contrário. Pelo contrário. Porque ela vai te dar aquilo que você pediu. Se você não souber pedir mais, você Exatamente. mantém naquele nível e você não Você cresce. mantém naquele nível e você não cresce. Agora, quem que pensa sobre isso? Né? Acho que essa é a grande provocação. A gente tem que pensar sobre isso. E tem que saber entender da máquina, né? E estudar e saber o que está acontecendo em outras esferas, né? Isso que vocês falaram no início. Nós somos arquitetas, nós projetamos, mas quando você constrói a casa, um ambiente corporativo, as pessoas ficam quanto tempo lá dentro? E o quanto a gente influencia no jeito que eles vivem, E como né? a Se sociedade comportam. está se comportando, porque a gente também faz parte de um todo. Exato. Da Como senso que é o de futuro da comunidade. cidade? Como é aqui? Porque talvez a gente está falando daqui, mas ali na Noruega, ali nos Estados Unidos, ali tem uma tem macro, tem, mas a gente tem que falar disso, Por porque a gente exemplo, faz parte de uma não dá pra sociedade. você pegar, por exemplo, você vai ver na Europa, as cozinhas têm o piso todo de madeira. Dá pra gente trabalhar com piso de madeira aqui no Brasil? Não. Por enquanto, nossa cultura é formada de uma outra forma, de outro uso. Você vai atrapalhar o uso da pessoa falando, olha, gente, Ah, lá A agora, tendência o design escandinavo maravilhoso, é tudo piso de madeira. Mas seu cliente vai estar lá bravo porque o piso de madeira não... Porque ele porque joga a água. rotina é outra, o trânsito é outro, a demanda é outra. Funcionário em casa, completamente tudo. diferente. Então tem que entender como tudo se comporta e muitas vezes vem uma demanda do cliente e você questiona ele, fala, mas você parou para pensar mesmo se faz sentido? Eu recebi me encaminharam no Instagram um vídeo falando sobre essas tecnologias, assim, de IA, né? E aí mostrando, olha, a pessoa tira a foto da sala, não precisa mais de arquiteto. E aí você coloca lá, tira foto de modelo contemporâneo, industrial. Gente, por foto ali, fica lindo. Mas é a máquina te falando. Me fala Como como que você- a inteligência artificial vai fazer uma pesquisa em profundidade para entender o que uma família, cada um com Com a uma sua necessidade. experiência, com a sua É. necessidade, e ela vai traduzir isso. Não vai, Não vai. não vai. Não vai porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado nem sabe que precisa disso. Exato. A gente traz tanto questionamento. Nossa, é muito engraçado as reuniões que a gente faz de briefing, porque o cliente chega no briefing, né, com aquela ânsia Uma de lista. falar print de projeto, né? Aquele print que um exclui o outro, né? Uhum. Sabe? Sim. Bom, você já fez sua casa, né? Já fiz e tenho um marido que trabalha com Ai, financeiro e que nossa. daí ele misturava. E vários aí a estilos. gente, eu me sinto, igual, acho que igual você na reunião da... O que você fala? A louca da mesa. É louco, né? Fala, gente, mas calma aí, eu não achei que ia ser tão complexo assim, porque ele fica com a cara. Ela tá me perguntando tanta coisa, eu não sabia que eu tinha que pensar nisso, sabe? Mas é o momento de pensar.
Então, mais o questionar para depois trazer a solução. Porque traz uma solução pronta, tá aqui, tá feito. A gente traz muito questionamento, olha. Mas Porque o você tá se desenho é comportando mais assim. fácil. É, Mas você se então, comporta assim, eu o sempre papel falo. aceita tudo, né? Esse dia a gente tava numa reunião no cliente de briefing, aí ele falou assim, vou levar o sofá, porque eu como no sofá e como na mesinha de centro. Aí a gente tentou entender por quê. Aí ele explicou. Aí que... Mas falei, mas você tem uma cultura? Como que era na sua família? Vocês sempre sentaram? Ah, não, é porque onde a gente tá agora é adaptado, porque já estava pronto. Então a nossa mesa de jantar tá longe e eu não tenho banqueta na ilha. Então eu sento no sofá porque tá perto da TV. Então assim, calma aí. Então não é um comportamento Não, cultural de porque que ele você não gosta. tem a mesa. Aí a gente falou, se você tivesse, A você mesa. usaria? Aí ele pergunta. Aí ele, Eu vou sei. começar a pensar, não sei. Aí Não nossa, não sei. sei. Então tá na hora da gente pensar, porque a gente tem possibilidades. Nós estamos nas possibilidades abertas. Então vamos pensar juntos, vamos construir. Se talvez você tivesse um outro problema. Não tem problema você voltar ao comportamento que você tem, que você gostou, se adaptou assim, a gente faz pra A gente isso. faz uma mesa de centro grande, Mas faz tá na uma... hora Mas de é o que eu questionar. falo desde sempre, assim, nessas palestras ao longo desses anos. O arquiteto designer, na verdade, são psicólogos com Ninguém me especialidades. falou isso, né? Eu demorei pra Design, entender né? isso. Porque assim, desenhar a parte final, mas entender de gente é o trabalho mais complexo. E apresentar E aquilo, apresentar né? isso também. E agradar no final. É, porque também é um convencimento É também, um né? convencimento e no final a pessoa fala pra você, era isso mesmo que eu queria. Então assim, é um processo intenso de você entender de gente. E também, tipo, ele confiar em você, né? Não, tô confiando. Porque também você vai levando, igual você falou, nem sempre todo mundo tá preparado para o que você tá oferecendo. Sim. Mas Igual aí nas suas entra- palestras. Mas é a hora que você entra e sai do achismo. A gente Daí você se entra com preocupa a muito com técnica. isso. Então, exatamente. Ou Você você falou, entra com estudo. neurociência, só falar por É. neuro, eu vi, não. Você vai ler. Aí você vai explicar pro cliente, fala, olha, comportamento. Por que eu tô falando, te perguntando isso? Porque talvez você tenha esse comportamento por isso, por isso, por isso. Exato. Talvez seja por isso, por isso. Pode ser que seja que não, porque o que você falou, cada indivíduo é um. Qual é a sua história? Existem estudos. Então você traz. A gente pessoa conversa se muito segura. mais sobre a história, família, de onde vem. É uma terapia mesmo. E Tem que saber, vocês estão desejando ter filhos, vocês querem ter mais filhos? E você entra num tema muito delicado, muitas vezes, entre casais, que às vezes nem eles se conversaram. Sim. Porque muitas vezes, não sei se a gente quer mais um. Ainda não tá decidido. E aí na mesa do arquiteto vem essa Eles têm que falar. E muitas vezes vem, conversa, volta, aí a gente fica, mas posso falar? Eu falo, Mariana, essa é a graça de tudo. É. Porque entregar só, igual você no seu trabalho, entregar só o resultado daquilo, só uma Porque campanha tá de sempre marketing, Só uma diferente. arte, só uma Exato. campanha. é só isso que encanta, né? Porque no E final o de porquê tudo, que você está fazendo. com Né? certeza. Então, essa inquietude de... E quando você tem essa fala, é querer entregar o melhor para aquela pessoa que está do outro lado da mesa. Então, lógico, quando a gente fala de marketing ou quando eu vou em algum cliente, dou alguma palestra, eu falo assim, o que isso vai ajudar ele no momento dele executar o trabalho dele? Ou nessa provocação que a arquitetura, ela conta a história do mundo, gente. Tá desde aí, Então, desde os arquitetos sempre. vão construir a história, vão criar o futuro, né? Tá entre as umas profissões que menos melhor que vão seja ser... feito de forma consciente, com Lógico, embasamento, não no erro e acerto. A gente saiu do erro e acerto. É o que você falou, tem tecnologia para ajudar a gente nisso. Antes você tinha que pôr, esperar o comportamento, estudar por que deu ruim. E tem a multidisciplinaridade. Então, assim, você tem lá... Se associar. Você pode pesquisar alguma coisa em neurociência, outra em antropologia, outra em psicologia. Chama um designer, chama... Você São diz não várias- fechar caminhos. Né? Você ter uma equipe multidisciplinar. E o que você acredita ser hoje em dia como... É difícil fazer essa pergunta, fica um pouco generalizada, mas assim, o que seria a maior tendência dentro de um ambiente, uma casa hoje em dia, de um projeto? Projetar com esse foco no futuro. Não entendi. Não? Você entendeu? Não, assim, o que seria como tendência, assim, de... Porque a gente sabe que vai ter, as casas vão ser tecnológicas. Você diz arquitetonicamente. Sim, eu sou arquiteta, você não, né? Tá. Não, achei que eu entendi mais que era... Não, em termos de um projeto mesmo de arquitetura. É perigoso falar isso, mas aquela fala que existe entre as pessoas que estão imersas em biofilia, elas falam, nós somos natureza.
A gente se afastou da natureza por conta da tecnologia construtiva. Então, eu nem sei se a gente chama de tendência a gente falar tanto de construções biofílicas, de espaços biofílicos. Por quê? Porque é natureza, então... É um resgate, talvez, em vez de uma Essa tendência? conexão, Voltar? essa permeabilidade. Então, você vê um projeto mais de... Eu acho que é um despertar para entender que isso faz bem. Que se nós somos natureza, como é que eu vou ficar fechada e vou me afastar dela? Então, os arquitetos, eles são os grandes mensageiros disso. E que começa pelo teste, né? Então, cada vez mais a gente vê aquela ideia, né? E a pandemia, ela trouxe muito essa verdade, né? Eu quero sair do meu apartamento, quero um Não aguento apartamento com aqui, tá varanda, dando- eu quero ir para uma casa. Preciso ver a luz Era do dia, necessário. É porque você ficou preso, você foi obrigada. E aí, depois disso, passado isso, a gente vê empreendimentos cada vez mais sem paredes. É tudo vidro. Por quê? Porque eu preciso Mas é o que da você luz falou solar. também, precisava da tecnologia, porque a gente está num país... Não dá pra ter um Então, vidro também que você vai ficar dentro Uma e coisa é morrer fazer de calor. não é? Então, mas daí Né? que vem a biotecnologia. Aí Como sim. é que eu crio novos materiais acessíveis? Que me permitem... Por exemplo, eu quero ter um democratizar toque. isso. Eu quero ter um toque natural. Exato. Só que eu também não. Eu tenho que ter um negócio que Que não me dê dure. dor de cabeça, que tenha durabilidade. E que seja sustentável. E que seja acessível. Ou seja, olha quantas Para você oportunidades. dar, né? abrir esse leque para mais pessoas, né? Ah, Exatamente. vou pôr piso de mármore na casa. Não é todo. Não tem acesso. E tem o planeta. Até quando que Ainda eu vou assim, ter mais pedra importante natural? ainda, né? Né? Então, são vários dilemas e várias questões. E tudo bem a gente pegando um pedacinho de cada vez e falando assim, vou me debruçar nisso, vou resolver isso aqui. Vou no meu ritmo. Quando né? vou no meu ritmo. você fala tudo bem, me faz uma reflexão que a gente tem muito esse costume na arquitetura, assim, não sei. Fala por mim também. Melhor, né? Mas assim, de excluir. Aquilo era muito ruim. Vamos mudar. Sabe? Excluir. Querer. Aquilo era muito ruim. Querer renovar. Aham. Querer. Então aquilo não serve pra nada. Mas é o que você falou, aquilo foi importante. É o teste. Né? Então E eu talvez não lembro algumas os pessoas estão números naquela agora, fase. porque eu queria muito saber falar sobre citações, mas eu lembro o final o meio da frase, mas é o que falam, né? Quantos erros o Michael Jordan teve e quantos acertos que ele teve para ele chegar onde ele chegou. A gente só vê Então, os é acertos. sobre testar. Então, a gente foi educado, a escola mesmo educou a gente dessa forma, né? Você tem que acertar, não pode errar. E hoje a gente já vê, assim, as novas formas de educar, né? E Pega a as prova, maiores passa limpo, e invenções você vai e acertando. descobertas foram em feitas cima do em erro. erros. Então, não é assim, exclui esse. Não, isso aqui foi um passo importante para eu chegar onde eu tô. E eu E testei. tá tudo bem. E tá tudo bem. Até porque cada um tem o seu tempo. Eu acho que o grande problema são as verdades absolutas, entendeu? Nossa, eu sou a dona da verdade absoluta. Faço uma Tipo, terapia eu gigantesca. não trabalho com isso. Ou isso aqui Sim. não vai dar certo. Ou a Não gente é o meu sempre estilo. fez assim, né? Ou a gente sempre fez assim e deu certo. O futuro tá chegando em outro tempo para aquela pessoa. E vão ter as pessoas que vão usar mais. E o sucesso depende disso também. E o sucesso depende disso, porque quando essa pessoa tiver confiança, que várias pessoas já testaram, ela vai falar, então tá bom. O Agora eu nosso vou. maior medo é você estar ali no seu. Tô dirigindo, tô indo bem. E você tá tão vendo nada, quando você vai ver, já passou todo mundo, você ficou pra trás. Porque você ficou naquilo que você achava que estava funcionando. Muitas vezes você tem que falar, e se fizer dessa forma? E se fizer da outra É a forma? Talvez não seja bom, é a mas. curiosidade. Né? Mas E o que- pensar fora da caixa, né? E por isso que eu acho que a gente vive num mundo tão louco, porque pense, é a primeira vez na história e a gente... Só quando a gente verbaliza isso, a gente começa a ter consciência disso. Onde a gente tem 5 gerações convivendo juntas. Porque as pessoas nunca viveram tanto. É verdade. Então, pensa o choque de quem tá lá com 90 anos, Nossa avó. vendo tudo que 97 tá aqui. Por isso que tá dando muito choque. Só que a gente tem que estar aberto para E isso. sempre as empresas trabalharam sempre com 2 gerações.
Não olhava para as outras. Não tem, não, 3 gerações no máximo, agora você tem 4. Mesmo, e eu vou te ou dizer ela que... até tava lá, mas não tava consumindo, não tava ativa. E eu vou te dizer, eu vou te... Assim, Eu vou... o cara da geração mais velha já tinha se aposentado. E não só isso, a gente sempre, o público de arquitetura, principalmente de alto padrão, era sempre na margem acima de 50 anos, que é o cara que ele conseguiu juntar patrimônio, e aí ele investe num imóvel de alto luxo, ou o que for, naquela... A gente não vê isso, a gente vê que hoje em dia esse público se abriu. Então hoje em dia a gente tem que... E a gente conversava de uma forma, se comunicava para esse público de 50 acima. E hoje em dia não é só isso, você tem que abrir, tem outros públicos, tem o jovem que está hoje em dia tendo oportunidade, até tendo mais velhos que hoje em dia antes morava de qualquer jeito. Já não fazia mais reforma? Então olha o quanto também tem oportunidade, gente, que você não só vê. Olhar no início do século passado até que idade que as pessoas viviam. Hoje a gente vai viver até o 100. Né? É muito recente ainda. Então, novo. A gente experimentar o diferente, o que incomoda, faz bem. Porque quer dizer Porque que você vai viver muito. E aí volta para a neurociência. Você está criando rede neural, você está aprendendo de novo. Eu li no estudo, né, no Neurociência para Líderes, né? Eu li um livro e ele fala isso, que você sabe que a gente cria conexões neurais até a nossa morte. A gente aprende literalmente até a morte. Existia uma crença antiga de que a gente ia perdendo. Claro que você perde, mas você cria novo. Plasticidade. Mas, por isso que eu falo que, por exemplo, sentar na frente de uma TV, se você não tem um objetivo claro do que você vai fazer naquele momento, esse momento agora é relaxing. Não quero pensar em nada, vou ver um filme, ou vou ver... Se você fica lá, passivo, você não está criando rede neural. Não. Então, como que você aproveita o teu tempo? Como é que você constrói? Mas eu preciso estar ativo o tempo todo? Não, isso que eu ia falar, claro mas também esse não. negócio do alta produtividade é um claro pouco... que não. Agora é meu tempo. Eu falo, agora eu quero... Mas o quanto, né? Eu tenho... Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Cris, mas... como é que você faz isso? Você fica com o Bernardo, você sai, você faz o que, você lê. Eu tenho meus momentos vegetativos, né? É só respirar e ficar lá quieta, que nem uma planta. Só que são momentos. Consciente. Onde você divide hoje eu não vou fazer nada. E tudo bem também. E tudo bem. E tá tudo bem. Mas a partir do momento que você tem essa consciência e você começa a escolher, você vai se aproximar das coisas que te dão mais prazer. Você vai ficar os momentos que te dão prazer também no ócio, né? Em fazer nada também. As coisas vão fluir mais, porque você tá dentro do teu propósito, do teu tempo. Por quê? Porque você se tá no controle. Não no controle, mas você tá controlando o que pra você é bom. E não ser só E você começa a fazer escolhas. Por exemplo, que legal. Hoje eu vou gravar com as gêmeas. Por quê? Porque isso me dá prazer também. É business, é negócios, é carreira, é empresa. Mas é gostoso. Tem um propósito, tem uma motivação, tem um... Mas também tem que fazer... Tem uma troca. O que é chato, né? Mentira. Não, sim, não adianta. Não, mas é também a próxima geração. Porque aí também não dá pra ser a geração de só faço o que eu gosto. Porque não dá. Não dá. Aí fica esse... Não existe caminho, não existe atalho. Dentro de tudo que um você esforço. gosta, vai ter a parte do que você existe não um gosta. encurtamento, talvez, do percurso. Mas assim... Acho que o foco só. Porque... Não existe milagre. Eu falo pro meu filho o seguinte. Eu falo, antes de ser fácil, vai ser difícil. Pra tudo. Tudo. Não adianta. Isso se aplica. Cris. Às vezes vem alguém da minha equipe. Cris, nossa. Que você faz palestra, parece que você tá falando na sala da tua casa. Parece mesmo. Mas quantas você já fez? Quando eu entrei na sala lá, eu tremia mais que vara verde. Então, antes de ser fácil, vai ser difícil. E não existe nada que supere o treino. O Cortella não tem jeito. Tem uma frase do Cortella que ele fala, quando ele entra para dar palestra, ele já fez, acho que, eu não lembro, alguma coisa de ensaio, ou uma palestra fica boa mesmo, ele fala depois de 200 palestras. Eu acho que ele... ela fica boa. Eu acho que é uma fala também, não lembro se é o Cortella, que eu sou péssima para nome, mas eu acho que é o Cortella que ele fala assim, eu fico indignado quando falam que eu tenho talento. Que ele fala assim, eu treinei tanto, foram tantos anos para eu chegar até aqui, daí a pessoa vem falar, mas você nasceu com esse talento. Ele falou, não, eu treinei muito para chegar até aqui. Mas eu li um livro sobre comportamento humano também que fala da nossa cultura, né? Que o brasileiro, ele valoriza a pessoa que
deu sorte. Não existe, né? Então, por Lógico, você exemplo, deu sorte, mas estava Na preparado visão do pra aquilo. outro, né? Então, assim, não é o cara que Explodiu, treinou, que se matou, que acordou 4 horas da manhã, que ficou o dia inteiro trabalhando. Não. O cara que deu sorte é o que. Não. E assim, Não. para ele dar sorte, ele tem que estar preparado para quando aquela sorte vier. Exato. Isso é verdade. Senão, a Como é que fala oportunidade o- passa O e sucesso... quanto o sucesso mais, do dia da. mais eu O trabalho, sucesso. é o resultado Não, dos... o sucesso do dia pra noite foi construído durante muitos anos. Exatamente. É isso. Você tem que estar preparado para quando esse sucesso acontecer. Mas e o tempo que você construiu esse sucesso? E que ninguém viu, né? E que ninguém É viu. o desenho do iceberg. É assim, você né? com você Sucesso, mesmo. Aquele iceberg enorme para Mas debaixo tá do bom, oceano. que segundo o ninguém- americano fala, tap on your back, É. tipo... Segue em tudo frente. certo. Segue em É você frente. Melhor com não você. explicar. Tá tudo Dá um certo, tapinha tá e tudo segue certo. em frente. É tudo fácil. Ai, não. Bom, voltando um pouquinho pro nosso tema, a gente falando. Nossa, a gente deu uma, né? Uma boa viajada. A gente falou que não ia viajar, mas né? Mas Demos uma também nós viajada. 3, eu Ai, falei para gente. vocês. O que você enxerga como comportamento do futuro nessa nova geração? E como um escritório de arquitetura poderia se diferenciar com isso no mercado? Complexo. Uau, né? Olha, Tipo, deu que uma- responsabilidade. Tema de uma palestra. Tema de Responsabilidade. palestra. Eu percebo que no comportamento das novas gerações que eles são muito mais coletivos. Então eles estão olhando muito mais para o todo. E, por exemplo, a minha geração que era X, a gente tinha que se encaixar. Então assim, vai trabalhar, né? Ou vocês que são mais novas que eu, mas assim, vão abrir a empresa, trabalhem, conquistem e se adaptem. As novas gerações, elas têm essa liberdade, talvez pela quantidade de informação, pelo acesso também, pela tecnologia, que quando a gente fala de futuro da economia, né, esse acesso que permite eles terem mais esse raciocínio crítico, eles não se sentem obrigados a se adaptar. Então, eles podem escolher. Então, por que eu vou fazer isso, se eu posso ir por outro caminho? Tem o lado... Como a gente sempre brinca, tem o lado da luz Tudo. e tem o lado da sombra. Pra tudo. Você tem livre-arbítrio pra você Mas, fazer. se houver... e vou falar de disciplina mesmo. E se houver interesse, eles têm acesso até a saber como que eles funcionam como ser humano. Isso é verdade. Esse conhecimento que a gente teve que esperar muito tempo, que a gente não teve que tinha, buscar. né? Então, assim, tá na palma da mão. Como tudo, né? Não O só na Walter compra Longo, também. ele fala, você tem a biblioteca de Alexandria na palma da tua mão, com o chat GPT. Mas você Então- quer ficar no TikTok, o problema é seu. É. Exato. Então, esse autoconhecimento mesmo, né? Que a gente entender o que a gente quer, por que a gente quer, o que faz bem, e aonde você quer chegar, e tudo bem, se você não quiser chegar em lugar nenhum, é uma escolha. Com consequências, mas sua Com escolha. consequências. Mas as consequências Mas eles não disso querem vai ter ser... consequências, né? Eles Então, não querem ter sucesso. consequências, mas aí eu imagino que a maturidade vai chegar, né? Então, quando a gente fala de neurociência, o cérebro, ele tá se construindo ali até os 25 anos. Né? E pro homem, a gente amadurece o cérebro de trás pra frente, não é? E aqui ser é a parte humano. onde a gente... Aqui é a parte de De raciocínio discernimento, lógico, Então, eu já até treinei esse, porque eu falei pro Pedro, meu filho tem 7 anos, né? Então, ele ainda Ah, tá... com 21 é o do homem, com a mulher de 19, que ele amadurece 100%. 24. Então, 24. Aí eu falei pra ele, ó, até os 24 anos eu sou dona da sua vida. Exato, porque, assim, neurofisiologicamente... Tá vendo? Tem embasamento. É explicável. Exato, é ótimo. Exato, né? Neurofisiologicamente tá explicado. Então, a gente tem que ouvir também. Porque talvez eles estejam criando algo novo que a gente também não sabe. Também dá medo, né? E aí Porque a a gente gente quer tá- controlar, e aí a a nossa gente fase é geração- controlar. Porque assim, a Isso, geração é. alfa tá com quanto, gente? 14 anos. É. Então, eles já nascem em outro ambiente, com outro estímulo, com outra energia. E a gente tem que estar ali preparado para essas mudanças. Eu acho que o fato de ser vulnerável e aberto a mudar, Aberto. eu acho que pode ser, então, um eu diferencial. vejo assim, ó, que a minha resposta para você é, não sei. A gente vai continuar aprendendo, a gente vai ter que continuar estudando, a gente vai ter que continuar aberto para ver o que
como que a gente vai conseguir discernir o que é pro Achei que bem. você ia falar 3 passos. Mentira. Como Já que viu? três passos. Olha, para- 3 dicas não. Aí você pergunta pro chat GPT, né? Que a máquina, ela Ela não vai vai dar. filosofar. É. Mas eu acho que é isso. A gente tá aberto para ver as mudanças que estão acontecendo. Olhar para o passado, ver o que a gente tem de história e de conhecimento. E tá disposto, né? Eu acho que é muito mais essa questão de estar disposto a A experimentar mudar o novo. padrão de comportamento. Porque a gente não mudar- sabe. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Vai ser o nosso meme do nosso podcast. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, que bacana. Achei, olha, a nossa conversa é para ser. Tem muito técnico que a gente sabe que você tem. E é o que a gente conversou. Nossa conversa era para ser realmente Ouvir a sua opinião mesmo. como pessoa. Como pessoa. Porque de técnico já não falou muita coisa. Não, mas aí de dar Tá tua tudo bem. palestra. Não, mas aí, para isso, Mas você aí- contrata a palestra da Cristi. Ela vai fazer a parte técnica para vários, né? Porque na dentro palestra do- você tem pouco tempo, você tem que Tem entregar que um ser conteúdo. assertivo, tem um sim. roteiro. Lógico, não dá pra você... E cada um aprofunda. Não, e a no que palestra quiser. é um falando, outros ouvindo. É Outros diferente de ouvindo, uma é. troca. E é uma hora. A ideia Então, realmente do nosso podcast é ter essa troca na frente das pessoas. Para o que a gente consegue evoluir numa conversa que tem liberdade, que eu acho que é o Sim. principal. Quando você não tem intimidade ou uma liberdade com a pessoa, você fica no superficial. Você E não fica é o com que a medo. gente... Medo, né? Porque você não vai abordar Então você temas, fala assim, não vou me abrir, né? Vou Exato. ficar aqui no que é... Então a ideia realmente é essa e eu acredito que a gente conseguiu chegar nesse papo. Mas, para finalizar, porque, né, nunca tem... essa parte a Cristina não sabe, eu mandei para ela. No final, Tem sempre, pegadinha. Na verdade, Tem é a desafio. pegadinha. no final, a gente sempre tem um bate-bola de perguntas. Topa participar? Vamos, né? Já Já estamos aqui. Vamos lá. Qual conselho você daria para o seu eu do passado? Não deixar de focar no que realmente você acredita ou você confiar em você mesmo. Pode ser autoestima, pode... Porque eu vejo que esse grande ato dessa paixão pelo futuro, lecionar, ele ficou um hiato e eu fui no flow. E talvez entender quais são esses pontos fortes que eu poderia ter despertado para isso antes, né? Porque em algum momento isso se perdeu e foi resgatado, que bom. Que E a vida é finita, né? bom, a gente tem, não né? tava falando lá atrás, se E a tem gente vai com viver até 80 os anos. 100, Então ainda tem tempo. Tem tempo, Tem gente que tá descobre certo. isso com muito muito, mais Exato, tarde. Exato. Qual é o seu maior sonho? Eu acho que não é sobre sonhar, é sobre fazer, assim. Então é você ir construindo, e não é mantra, mas assim, é você agradecer até onde você chegou e você ter claro para onde você quer ir, né? Então, eu vejo que hoje, né, nós como mães, o nosso maior sonho, se pensar em sonho, é eu facilitar para encurtar o caminho do meu filho onde que ele for mais feliz ao longo da jornada, né? Então, fazer esse autoconhecimento que a gente teve, Ser um facilitador, né? E que a gente não abrir caminho. tinha essa Não é ideia questão de blindar, né? Porque antigamente era Não é blindar o blindar. filho, mas... Não é, Não, o mas é contrário, que né? eu acho que, e esses dias, ouvindo um pouco sobre neurociência, a gente fala assim, mais de 90% das nossas decisões são emocionais. E uma pequena quantidade são decisões racionais. E a gente foi educado para ser racional. Tipo, Ou seja, o não oposto. chora, Não chora. não faz, não sofre. Não é preciso Mas a falar emoção isso. tá ali, né? E a emoção, ela manda. Então,
se for falar de sonho mesmo, genuíno, é isso. Eu falo isso muito pro meu filho, assim, entenda o que você tá sentindo. Porque se a gente entende o que a gente tá sentindo, facilita as decisões que a gente vai tomar. Então, eu acho que é isso, é facilitar. Mostrar que tem. E mostrar e viver bem, assim, sabe? Cheguei até aqui, beleza, qual que é o próximo passo Passo que eu a quero? passo, não é um futuro que não É, chega nunca, igual que se coloca no pedestal um E negócio. brigada, sabe? E usar a tecnologia a favor, para ter saúde, enfim, são vários sonhos. Então, Do que se arrepende? E se arrepende? Legal. Eu acho que é isso de novo, dessa fase de autoconhecimento e essa escuta interior não ter chegado mais cedo, né? Porque isso facilita Essa perda de tempo, entre aspas. Você essa É uma maturidade. Né? essa busca, né? Que eu fiz uma especialização também nisso, para buscar entender o que era esse sentir, não ter tido a oportunidade de encontrar, né, isso antes. Mas não chega a ser um arrependimento, talvez seja uma maturidade que precisa. Talvez seja uma autorreflexão. Né, aquela assim, que eu cheguei até aqui, foi tudo, foram foi todas as escolhas. A gente estava que você falando lá até atrás, aqui, né? Dos pais, como a gente foi criado, é quem a gente exato. é. Tá quem a tudo gente bem. é. E faz parte. Faz parte. E tá tudo bem, tudo né, bem. Fernanda? Tá tudo bem. E por último, uma curiosidade que ninguém sabe, que você não mostra redes sociais ou não. Tem que ter um pouquinho de, né, gente? Um hobby. E aí a gente tem que contar aqui. Você tem hobby ou você só estuda? Uma curiosidade. Eu me eduquei, né, por ser libriana, que a gente já falou aqui, gostar desse senso estético, e por isso me apaixonar por e voltar e resgatar esse senso estético de arquitetura e design. Eu gosto muito de me cuidar, então, assim, não é assim, o pessoal fala, ai, mas você vai pra academia, mas você não come nada. Então, assim, é uma educação também, é uma disciplina. É uma disciplina. Que você enxerga como autocuidado e não é para os outros, é para você. É para mim. Porque se eu me sinto bem comigo mesma, eu vou fazer todos os meus papéis de uma forma melhor. Você não se atropela mais. Você se coloca na eu acho que isso foi desde adolescente, assim, sabe? Aquela descoberta e começar a entender tudo. Então, se eu não tiver essa disciplina, o resultado não vai ser... E ninguém vai fazer por você. E ninguém vai fazer por mim. Então, não é assim, a pessoa mais feliz que acorda cedo, ela vai pra academia. Não é fácil, gente. Não é fácil. Então, Mas eu vejo lá, você postando lá. Mas não é... Às vezes não é só pelo amor, é pela disciplina mesmo. Então... Mas você vê como não sei se é uma curiosidade, né? Porque talvez... Mas eu não sabia que você jogava cartas. Eu jogo cartas. Então. Isso é uma curiosidade. Jogo cartas. E fiz... então uma curiosidade. Quando eu era criança, eu fiz aula de desenho. Então, olha lá. Não tá tão fora da criatividade. Adorava desenhar. Eu acho que vai ser uma terapia no futuro ainda. Legal. Uma boa. Gostoso. Muito obrigada pelo a podcast. vocês, Foi adorei. muito, muito leve, como sempre, igual a gente se encontra, né? Que a gente se encontra e fica conversando, batendo papo sobre tudo. Claro que a gente fala sobre futilidades também, né? Dessa vez a gente gravou, mas essas conversas acontecem Elas todas. acontecem. A gente fez um podcast antes do podcast, mas tudo bem. As conversas se aprofundam, não é? Quando a gente se encontra. A gente começa falando de uma coisa que eu não vejo. Nossa, quando vê... Vamos mudar o mundo. A gente sai vamos mudar o mundo. Aí a gente volta pra... O bom é que a gente acredita, né? A gente acredita, segue em frente, a gente se inspira. Muito obrigada. Né? Aí, Cristi, deixa aqui os seus contatos, né? Para quem te encontra. Meu Instagram é Cristi, com H, Silva Schulca. Então as meninas vão escrever. É melhor escrever, gente, porque o nome não... É descendência alemã, né? Ou não? Do meu marido, né? Então, mas é austríaca? Então,
né? Então, o nome Aí é... complica um pouco. Mas tem muita coisa legal no Instagram, você põe muito insight, assim, que muda a nossa rotina da semana, que é bem Então, tô lá. legal de acompanhar. E a gente tá aí. Teremos mais convidados ainda nessa temporada. A gente agradece a presença de vocês aqui, acompanhando o nosso bate-papo. Isso mesmo, agradecer os nossos patrocinadores, que um deles, inclusive, é a Roca Roca. Cerâmica em Cepa, que está em nossos projetos também. Sem eles, a gente não conseguiria estar executando esse projeto com tanta qualidade que a gente busca, né? Exatamente, para os nossos convidados e para vocês. Siga as Gêmeas da Arquitetura no Instagram. Se inscreva no canal. Os nossos episódios estão lá. Eles vão ao ar uma vez na semana, toda terça-feira às 21 horas. E comentem, compartilhem, escrevam o que vocês querem ouvir, né? Dos nossos convidados. E A nós... gente ainda não tem bordão. Não, Será que pra próxima temporada a gente vai ter? eu já até desencanei, E tá já. tudo bem. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. O episódio vai chamar Tá Tudo Bem. Tá tudo bem. Obrigada e até o próximo.